Olá, estamos iniciando uma nova playlist com o nome de Mini Aula, em que apresentaremos um determinado poeta, a leitura de poemas, de 2 poemas, com algumas considerações sobre esse poema. Também colocaremos nas notas abaixo do vídeo no YouTube um link com uma mini apostila para ser baixada. Vamos iniciar então com o poeta Olavo Bilac apresentando os poemas. Olavo Bilac era um poeta parnasiano, estilo imparcial, pois evitava sempre dar vazão às emoções como faziam os românticos. E como ele era um poeta parnasiano, ele procurava sempre apresentar no seu estilo uma linguagem impassível, ou seja, sem emoções. Poema Via Láctea. Informação inicial. É um poema do livro de poesias de 1888 do poeta parnasiano Olavo Bilac. O livro é uma coleção de sonetos de temática amorosa que, em franca ruptura com o sentimentalismo romântico, caracteriza-se pela moderação e contenção neoclássicas. Via Láctea. Ora direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto, e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. E agora com a segunda parte, o segundo poema, que mostra todo o trabalho que o poeta deve empreender para escrever um poema com perfeição, porque esse era o objetivo do poeta parnasiano, e perseguir a perfeição formal de sua língua. Era o caso de Olavo Bilac. Vejamos informações iniciais referente ao poema Um Poeta de Olavo Bilac. Como sabemos, o poeta é parnasiano, de estilo de época parnasiano, e assim seu estilo também é imparcial, pois evitava dar vazão às emoções, aos sentimentos, na expressão dos sentimentos, como faziam os românticos. E o poema sendo de estilo parnasiano, nesse caso o poeta vai abordar o trabalho do poeta parnasiano, que deve ser um trabalho de dedicação formal, de trabalho durante a elaboração do poema, mas que não deixe aparecer essas lutas do trabalho para construir o poema, mas que ao final, como um edifício construído, seja algo belo, algo admirável, seja arte, portanto. Vamos ao poema. A um poeta. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre sua. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade sem lembrar os andaimes do edifício. Porque a beleza gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Muito bem, sobre Olavo Bilac. Sobre a introdução sobre Olavo Bilac, deste esboço. Olavo Bilac foi um poeta brasileiro do parnasianismo. Ele foi o mais popular poeta parnasiano e também eleito príncipe dos poetas brasileiros em um concurso
promovido pela revista Fonfon, né, que era uma revista de literatura naquela época, e Bilac ainda hoje desperta o interesse de leitores. O segundo tópico, sobre a biografia de Bilac. Ele nasceu no Brasil no século XIX e especificamente em 1865. Olavo Bilac, né, o nome dele completo era Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Ele foi jornalista, poeta, foi inspetor de ensino, pois nasceu no Rio de Janeiro em 16 de dezembro de 1865 e faleceu na mesma cidade em 28 de dezembro de 1918. Ainda outro tópico. Sobre obras e estilos. Ele escreveu poesia notável com um estilo parnasiano requintadíssimo. A primeira obra publicada de Olavo Bilac foi Poesias, em 1888. Nela, o poeta já demonstra estar identificado com a proposta do parnasianismo, como também comprova um dos seus outros poemas, que é a Profissão de Fé. Sobre os temas, seus temas incluem a natureza, de modo objetivo, e a busca pela perfeição estética. Daí o tema do parnasianismo, arte pela arte, sem razões ou tendências pessoais ou sociais. E desde cedo já se dedicou à escola poética que perdurou no Brasil desde 1880 até a consolidação do modernismo. O parnasianismo defendia a arte pela arte, a objetividade e a perfeição da forma do poema. O quinto tópico é o legado de Olavo Bilac, uma das figuras mais influentes, né, do parnasianismo e que influiu, digamos assim, né, para a consolidação deste movimento e literatura brasileira. Bom, nesse sentido, podemos dizer que Olavo Bilac deixou um grande legado, pois foi uma das figuras mais influentes do parnasianismo para a consolidação desse movimento na literatura brasileira. Olavo Bilac viveu de 1865 a 1918, foi um autêntico poeta brasileiro, considerado o melhor representante do parnasianismo de nossa literatura, e dele a autoria da letra do hino à bandeira.